Bem, queridos, sejam bem-vindos ao Comente Bíblia, e estamos aqui tentando fazer uma retrospectiva histórica dos reinos de Israel e de Judá, só para a gente entender melhor a cronologia que encontramos na Bíblia em ordem cronológica e compará-la também com o contexto histórico. Bom, aqui no início, aqui logo acima, tem Reino Unido de Israel, monarquia religiosa. Monarquia religiosa é a definição exata de uma teocracia, que é o governo de Deus. Deveria ser isso, né? Mas quando fala monarquia religiosa, ficou para trás a teocracia, que era o tempo em que realmente Deus era o rei deles. Na verdade, até a época dos juízes, ainda podia ser definido como teocracia. Porém, depois que eles pediram um rei, bom, aí passou a ser definido assim como monarquia religiosa. Quem me segue no canal e quem viu os vídeos aí desde o início sabe muito bem as datações da Bíblia em ordem cronológica. Nós estamos lá em 580 a.C., né? 580 a.C., ou seja, Israel como nação, se acabou mais de 100 anos antes do Reino do Sul, que no caso foi Judá. Aí você vê aqui logo um mapa, né, de Israel. Você vê aí o reino dividido, o reino de Israel, 10 tribos, essa parte azul aí muito maior do que a parte amarelinha aí, que é o Reino do Sul, o Reino de Judá, composto por apenas 2 tribos, que no caso era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Dizem que a tribo de Simeão ficou dissolvida aí no meio da tribo de Judá, tá bom? Abaixo você vê o Reino de Edom, que é o Esaú, e bem abaixo do mapa aí, você vê Petra, né, que era tipo uma espécie de uma referência como capital. Acima de Edom você vê o reino de Moabe e o reino de Amon. Você vê que tem uma parte azul, aquela é a parte que foi tomada dos Moabitas e dos Amonitas. Foi tomada por Israel na conquista deles da terra em 1422 a.C., né? Bom, os reinos de Israel e Judá estavam disputando, né, um contra o outro, querem conquistar um ao outro, até o ano 730 ao 720 a.C., ou seja, nessa década aí, de 730 a 720 a.C., o Salmanassar V, o rei da Assíria, eu estou fazendo menção de Assur, né, a região ali bem próximo de Nínive, colado lá, né, Nínive. Então ele invadiu Israel, porque o rei Oséias, no caso, ele se recusou a pagar o tributo, o imposto à Síria. Então Salmanassar V levou os israelitas para a Síria, e acabou o reino de Israel, ficou só o reino de Judá. Sabemos que o reino de Israel foi levado em 3 etapas. Primeiro, aquelas tribos do lado leste. Essa parte do lado direito aí foram os primeiros a serem levados. Depois, as tribos bem do extremo norte, ali do Mar da Galileia para cima, aquele pessoal foi levado também, tá? E por último, a região chamada região de Efraim, que era a base do trono do rei de Israel, aí onde você vê Samaria, tá bom, meu povo? Eles foram levados e ficou então só o rei de Judá. Agora, quero que você se atenha a essa tabela aqui, ó, tá bom? A primeira dinastia aqui que está sendo colocada é a de Saul. No canto direito superior você vai ver que dizer que Saul suicidou-se. É verdade ou mentira? É verdade, ele suicidou-se. Ele não queria ser morto pelos inimigos incircuncisos, então ele tirou a própria vida. Se jogou numa espada, né? Ordenou que o escudeiro fizesse, o escudeiro não quis fazer, ele fez. Esbozete, filho de Saul, começou a reinar, apoiado pelo general e parente de Saul. Depois Esbozete foi assassinado, e nessa época o rei Davi já estava reinando paralelamente em Hebrom, acho que por 6 anos, se não estiver enganado. Aí Davi depois morre e fica Salomão. Salomão teve muita dificuldade para concluir o templo. Foram 7 anos de muito imposto e tudo. O povo estava amargurado com ele, e o filho dele, o Roboão, disse: não, se meu pai açoitava vocês com chicote, eu vou açoitar com escorpiões. Ou seja, eu vou intensificar os impostos, eu vou amargurar a vida de vocês. Bom, então esse Roboão, filho de Salomão, ele foi um louco fazendo isso, porque aí as tribos do norte escolheram se rebelar e constituir outro rei sobre eles, no caso o rei Jeroboão I. Por que primeiro? Porque vai vir um segundo, né? E Jeroboão I, ele ficou reinando sobre as 10 tribos de Israel. Jeroboão I, ele era servo de Salomão, ele trabalhava na parte de edificações, de obras, né? Esse Jeroboão I, com medo
de perder o trono, ele sabia que o centro religioso estava em Judá, os reinos estavam divididos, mas o centro religioso era só um. Aí veja bem, o reino do norte aí azul, e o templo de Salomão estava lá no reino do sul, estava lá em Jerusalém, e as pessoas desciam para lá. Então, o que ele fez? Ele fez 2 centros de adoração, um aí em Betel, né, bem perto de Jerusalém, e outro mais à esquerda, na fronteira onde tinha parte da tribo de Dan. Não era a tribo de Dan que tem lá em cima, lá no extremo norte. Era uma tribo de Dan bem aí perto, né? Bem perto de Betel, no outro extremo, vamos dizer assim, tá certo? Para que isso? Para que as pessoas que vinham tinham 2 rotas para chegar a Jerusalém. Então ele fechou as 2 rotas para que ninguém descesse. Por quê? Porque ninguém consegue governar direito se ele tiver só o poder lá do Estado, mas não dominar a religião. E ele não dominava. Então ele fez uma religião diferente, fez o bezerro de ouro, disse: não, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito, tá bom? O mesmo Deus que era adorado lá no Egito, era o Apis, né? E com aquela lua em cima dos chifres. Na verdade, ele é adorado há muito tempo, tá bom? Bom, meus queridos, então, esse Jeroboão, ele fez o que era mal. Foi o primeiro que começou a conduzir o povo para a idolatria e ele foi julgado por Deus. Então, o Nadab, filho dele, assumiu, mas logo foi assassinado. Foi coisa rápida, mataram o Nadab. E depois, o Baasa era tipo um general deles lá, do Jeroboão. Ele tomou e passou depois o trono para Elá, filho dele, né? Que também foi assassinado. É uma sequência de casos de assassinatos, porque assim, um tirava o idólatra e se tornava idólatra. Né? O caso de Baasa fez tudo que Jeroboão tinha feito. É uma desgraça, né? Depois veio o Zinri. Zinri foi um dos generais do Baasa que, de repente, ele diz a história bíblica que ele incendiou lá o local onde ele estava, ele morreu queimado lá, ele suicidou-se também, né? E aí ficou uma disputa entre 2 generais da época lá. Um deles era Orni. Orni é pai do Acabe. Então aí chegou a época do Acabe, que foi um dos reis que durou bastante, né? Durou um pouco mais, mas não deu muito certo. Nessa época do Acabe aqui, começou a haver uma relação estreita entre o reino do norte e do sul, porque o Acabe deu a filha dele para casar-se com o rei do sul, um dos reis do sul, tá bom? E você vai ver nos vídeos aí, os meus vídeos, você vai ver como é que foi, quem era quem, o que foi feito aí. Tem tudo detalhado se você procurar na história aí, nos vídeos passados, tá certo? O Acabe, ele morreu em batalha. Por desobediência, ele foi para a guerra, foi disfarçado, mas uma flecha, alguém atirou ao acaso, e essa flecha alcançou ele e o matou, cumprindo assim a profecia do profeta Elias, se eu não estiver enganado, que disse para ele que no local onde os cães tinham lambido o sangue do dono daquela vinha que ele queria, né? Iam lamber o sangue dele também, né? Depois veio o Acasias, que foi morto por causa dos ferimentos lá, depois de uma queda que ele tomou da sacada do palácio, Acasias. E o Jeorão veio depois. Pronto. Acabou-se aí a dinastia dos Orni, né? Família do Acabe. E começa a dinastia de Jeú. E aí o reino fica para Jeoacás, depois Jeoás. E aí aparece o Jeroboão II, meu povo, tá? E por último Zacarias. Bom, depois veio a dinastia de Salum, foi assassinado. E Manaém, ou Menahem, tá bom? Pecaías. E os 2 últimos reis foram o Peca e o Oséias, que no caso comecei falando que foi aquele que se rebelou contra o rei da Assíria, não quis pagar impostos e foi deposto, negada. Agora vamos olhar como é que foi a história do reinado de Judá. Muito obrigado você que tem somado esforços comigo para divulgar essa obra voluntária que começou em 2018, maio de 2018. Bom, meu propósito com esse pequeno vídeo é só te ajudar a entender o momento histórico. Nós estamos falando sobre as profecias do Ezequiel, né? E então ele está na Babilônia, o Daniel está na Babilônia. No momento agora o Jeremias, o profeta Jeremias, foi levado à força para o Egito, um remanescente que ficou lá. Depois que Ismael matou o governador de Jerusalém, o Gedalias, né, que tinha se deixado lá por Nabucodonosor. O último soberano da dinastia de Davi
foi no caso Zedequias. Nós sabemos que esse nome, Zedequias, foi dado pelo próprio Nabucodonosor, né? Zedequias, se você ainda não viu a história de Zedequias, volte a alguns vídeos aí, você vai ver a história do Zedequias, tá bom? Atuou muito na vida dele aí, no tempo dele, o profeta Jeremias, que ainda está profetizando, só que agora lá no Egito. Davi, ele era filho de Jessé, a origem aí. Viveu por volta de 1000 anos antes de Cristo, foi o terceiro rei de Israel. Geralmente as pessoas ensinam que ele foi o segundo, porque o primeiro foi Saul, depois foi Davi. Bom, mas não podemos deixar de fora o Isbosete, que foi o filho de Saul. Alguns dizem filho ilegítimo, porque não aparece muito na história, ele não morava, parece não morar na casa do pai, né? Ele se tornou rei de Israel. No momento, Davi, ele começou a reinar em Hebrom, a capital do reino dele era em Hebrom. Você vê que já era um prenúncio de uma divisão, porque o Davi reinando em Hebrom e o Isbosete era na parte norte lá. Depois Isbosete morre, né? É morto, é assassinado. Davi então muda a capital para Jerusalém, certo? E depois traz a arca. Jerusalém se torna o centro religioso de todo Israel. Davi reina sobre todo Israel. Uma outra coisa que fala sobre o profeta Samuel foi quem ungiu Davi. Ele também foi quem ungiu o Saul, que foi o primeiro rei. O Isbosete foi só consequência da morte do pai, ele tomou posse. Então, Davi tomou Jerusalém dos jebuseus. Antigamente, a cidade se chamava Salém. E provavelmente Jerusalém, ou pode vir, não sei se seria correto dizer, mas pode vir de uma mistura do jebuseu, que era o povo que habitava lá, mas o nome da cidade Salém, que quer dizer paz. Salém, da mesma raiz de onde vem Shalom, Salão, né? Abi Shalom, meu pai paz, tá bom? Passou-se o tempo, aí veio o problema da divisão dos reinos, certo? Depois de Davi, rei Salomão ainda reinou sobre todo Israel, né? Foi Salomão quem construiu o templo do Senhor. E aí o filho de Salomão, Roboão, foi quem foi a partir dele que as tribos se dividiram, certo? Jeroboão ficou com as 10 tribos do norte e Roboão só com as 2 tribos e meio, ou seja, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. E é claro que muitos levitas ficaram lá porque o templo estava ali, né? A casa de Davi agora é a detentora da religião também. Você vê que uma coisa quando se fala de Jesus ser rei e sacerdote, Davi era uma espécie, uma tipologia de rei e sacerdote. Mas se você olhar em toda a história mundial, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os níveis de sociedade mais evoluída, mais informada ou menos informada, sempre que alguém governou tudo, teve o poder em sua mão, pode olhar que esse alguém detinha o poder do Estado, ou seja, o governo, seja monárquico ou outro, e a religião, tá certo? Então, Judá prevaleceu, permaneceu, mesmo sendo só 2 tribos, e permaneceu forte por causa desse aspecto, de ser um Estado com também uma conotação religiosa, tá certo, meus queridos? Então, depois de Roboão, nunca mais se uniram. As 10 tribos ficaram lá com os descendentes de Jeroboão e foi mudando de dinastia, foi mudando, até que, de repente, chegou a época do exílio, né? O último monarca foi o Zedequias. Olha aí o exílio. Após a conquista de Judá por Nabucodonosor, a maior parte de sua população foi deportada para a Mesopotâmia, dando origem ao cativeiro da Babilônia. Lá, algumas famílias judaicas deportadas fizeram parte dessa dinastia de Davi, mantendo a prole de Davi viva. Lista de monarcas, né? Uma lista de monarcas, reino de Israel, né? Os reinos de Davi, veio Davi, Salomão, Roboão, né? A partir da dinastia de Davi. Aí, depois da divisão, tem Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeurão, Acasias, Jeoás, Acabe, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Todos esses nós já falamos aí nos vídeos, basta você voltar. Ou então você pega aí a sequência, os vídeos são numerados para que você não perca a sequência. Eles são montados de forma cronológica, tá bom? Aí eu começo a comentar lá em Gênesis. Graças a Deus chegamos até aqui a época do cativeiro. Passada a época do cativeiro, nós iremos falar então no Novo Testamento, no caso a época de Jesus.